Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de estudos, tá bom? Assim, como nós estudamos a respeito da lei de Deus, hoje nós vamos começar um outro assunto que é de suma importância para nós. É de importância vital essa doutrina, este assunto. Porque são os dois pontos que Satanás vai buscar enredar o povo, buscar tirar o povo de Deus do caminho correto. Os dois pontos principais. O primeiro ponto é aquele que nós estudamos, né? Foi a série que nós fizemos sobre a lei de Deus, sobre a guarda dos mandamentos de Deus, e principalmente do quarto mandamento, que é o que Satanás está mais irado. E hoje nós vamos começar uma série que fala do outro assunto, da outra doutrina, que Satanás está também irado com aqueles que entendem da maneira correta este assunto. Como nós vimos hoje na escola sabatina, a respeito da parábola do rico e Lázaro, né? Uma parábola bem controversa. E vamos entender este assunto, né? Esse tema que nós vamos começar hoje a estudar. E quando nós entendermos esse tema, esse assunto, vai ficar muito fácil entender a parábola do rico e Lázaro. O tema que nós vamos começar é a mortalidade da alma. Nós vamos entender se a alma é mortal ou imortal. A palavra de Deus, no Grande Conflito, página 587, a serva do Senhor diz assim: mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sobre a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Então, quais são os dois grandes erros que Satanás vai procurar inculcar na mente de todas as pessoas? A santidade do domingo e a imortalidade da alma. Esses assuntos é que nós temos que conhecer e estudar muito bem. Então, a santidade do domingo, nós já vimos que é um falso sábado, quando estudamos, né, a série A Lei de Deus. E nós vamos começar hoje a entender se a alma é mortal ou imortal. Porque é muito importante entender isso. Muitas vezes nós podemos dizer assim, né? Não, isso daí é um assunto que eu já entendo, que eu já sei, que eu já conheço. Mas como nós vimos hoje na parábola do rico e Lázaro, temos que estudar muito esse assunto, né? Porque muitas vezes, dentro da palavra de Deus, as pessoas usam textos bíblicos para dizer que a alma é imortal. Veja o que a serva do Senhor diz no Grande Conflito 533. O único que prometeu a Adão vida em desobediência foi o grande enganador. E a declaração da serpente a Eva no Éden: certamente não morrerás, foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma. Todavia, essa declaração, repousando apenas na autoridade de Satanás, ecoa nos púlpitos da cristandade e é recebida pela maior parte da humanidade, tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. A sentença divina, a alma que pecar, essa morrerá, é dada a significação: a alma que pecar, essa não morrerá, mas viverá eternamente. Não podemos senão nos admirar da estranha factuidade que tão crédulos torna os homens com relação às palavras de Satanás e incrédulos com respeito à palavra de Deus. Então, muitos estão crédulos nas palavras ditas por Satanás a Eva no Éden, até hoje acreditam e creem nas palavras de Satanás e descreem da palavra de Deus. Porque Deus disse o quê? A alma que pecar, essa morrerá. Certamente Deus disse, morrerá. E Satanás disse o quê? Pode pecar, pode comer, que não morrerás. Não morre. Nós temos que entender, será que nós estamos obedecendo a Deus ou a Satanás? Servindo a Deus ou inimigo das almas? Crendo no que Deus diz ou no que Satanás diz? Irmãos, é muito perigoso isso, porque muitas vezes
Esse assunto, como foi dito aqui, é pregado nos púlpitos das igrejas. Pregado que a alma é imortal. Porque quando eu digo que quando a pessoa morre, a alma dela vai para o céu ou para o inferno, eu estou dizendo que o corpo morre, mas a alma não morre. Não é isso? Que a alma continua viva, ou no céu ou no inferno. Então eu estou dizendo o quê? Que Satanás está certo. Porque a pessoa morre, o corpo morre, mas a alma está em algum lugar. Mas qual é a maior autoridade para nos esclarecer esse assunto? A Bíblia, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a maior autoridade. E a questão a entender sobre esse assunto é: a alma é mortal ou imortal? O homem tem uma alma ou é uma alma? A Bíblia nos responde. Vamos entender primeiro, antes de entender se o homem é mortal ou imortal, ou se a alma, se o homem tem uma alma ou é uma alma, nós temos que entender o que é corpo, o que é espírito e o que é alma. O que é corpo, o que é espírito e o que é alma. Então, vamos entender mediante o texto bíblico. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, Gênesis capítulo 2, verso 7. Como que Deus formou o homem? Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Então o homem passou a ser, ou o homem passou a receber uma alma vivente? O homem passou a ser uma alma vivente. Deu para entender o texto? Então, como Deus formou o homem? Do pó da terra, soprou em seu nariz o fôlego de vida, e o pó da terra com o fôlego de vida passou a ser uma alma vivente. Não passou a ter, mas passou a ser uma alma vivente. Volta naquele lá agora. Então, vamos entender. O corpo é o quê? O pó? O pó da terra. O espírito é o quê? O fôlego de vida, aquilo que Deus soprou nas narinas. E a alma é o quê? O conjunto dos dois. Então o pó da terra junto com o fôlego de vida se torna alma vivente. Mas isso que eu disse, a Bíblia confirma isso? Que nós somos uma alma vivente? Vamos ler alguns textos. E aquele que tem a Bíblia Revista e Corrigida aí, acompanha comigo para ler na Revista e Corrigida, que fala um pouquinho diferente, tá bom? E nós vamos ver que é a mesma coisa, que fala na Revista Corrigida e o que fala na Atualizada. Vamos ler Atos capítulo 2, verso 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizadas, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. Na Revista Corrigida diz o quê? Quase 3.000 almas. Então, por que em uma tradução fala pessoas e na outra fala almas? Porque é a mesma coisa. Pessoa e alma é a mesma coisa, tá bom? Então eu posso dizer que todos que estamos aqui somos almas? Se nós dissermos isso em algumas igrejas, eu ia falar, nossa, a alma penada está aqui? Está me chamando de alma penada? Né? Entende a compreensão? A compreensão correta, bíblica, é que o conjunto do pó da terra com o fôlego de vida se torna alma vivente. E o texto de Atos capítulo 2, verso 40 e 41, nos confirma que naquela noite que Pedro estava pregando, foram batizadas quase 3.000 almas, segundo a Revista Corrigida. Quase 3.000 almas. E o que foi batizado ali? Foi alma sem matéria? Foi um espírito sem matéria? Não, foram pessoas. Quase 3.000 pessoas. Vamos confirmar em Gênesis capítulo 12, verso 5. Gênesis capítulo 12, verso 5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresciam em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Como fala na Revista e Corrigida? E as almas que lhe acresciam. Então ali as almas que lhe acresciam eram as pessoas que estavam junto com Abraão. Ele levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho, e também aqueles que trabalhavam com ele, as pessoas que tinham acrescido, se acrescentado na família dele. Então, numa tradução fala as pessoas e noutra tradução fala as almas que lhe acresciam. Entenderam que almas são pessoas? Vamos ver. Salmos capítulo 69, verso 10. Diz assim, fala assim, chorei, em jejum está a minha alma,
e isso mesmo se me tornou em afronta. Então o salmista diz que a alma dele estava em jejum. Então o corpo dele, a matéria, não estava em jejum, mas a alma dele estava em jejum. Porque a alma é o quê? É o conjunto do corpo, a matéria e o fôlego de vida. É a totalidade, é o ser humano, são pessoas. Então o que estava em jejum era o quê? Ele mesmo. E tem que ser pelo corpo, né? Então, se nós colocarmos uma alma, como muitos creem que não tem matéria, como que vai comer a alma? Né? Sem matéria. Então, alma é o corpo com a vida, com o fôlego de vida. E ainda em Lucas, capítulo 12, verso 19, diz: então direi à minha alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Então direi à minha alma. Aí ele fala o que para a alma dele? Descansa, come, bebe e regala. Então a alma come, bebe e se alegra. Por que a alma pode comer, beber, descansar e se alegrar? Por quê? Porque a alma é o corpo físico. É uma pessoa. Então é pessoa que come, bebe, descansa, né? Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eis que toda a alma são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a palavra de Deus diz que a alma ou a pessoa que pecar, essa morrerá. Então deu para entender bem o que é alma? Pó da terra, mas fôlego de vida é alma vivente, correto? Então agora uma pergunta mais difícil. Os animais são alma? Se alma é matéria mais o fôlego de vida, os animais não é matéria mais fôlego de vida? Então são almas. Vamos confirmar na Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Na revista corrigida diz como? Disse também Deus, produza a terra alma vivente. Alma vivente. Seres viventes e alma vivente é a mesma coisa. Nós somos seres viventes? Somos. Nós somos alma vivente? Somos. Os animais são seres viventes? Eles são alma vivente? São. Então, que diferença há entre nós e os animais? Aprendeu na escola, racional e irracional. Isso mesmo. Os animais não raciocinam, o ser humano raciocina. Muito bem. Mas qual é a diferença entre nós e os animais na morte? A palavra de Deus diz o quê? Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e vão voltar ao pó. Então, nós temos alguma vantagem sobre os animais na morte? Nenhuma. Qual que é a vantagem do ser humano diante dos animais na morte depois de Cristo Jesus? Então a irmã disse que a diferença é que os seres humanos vão ressuscitar, aqueles que serviram a Deus, ressuscitar em Cristo Jesus, certo? E os animais vão ressuscitar em Cristo Jesus? Não. A Bíblia não, pelo menos a Bíblia não diz isso, que vão ressuscitar em Cristo Jesus. Correto? Agora, o ser humano, eles têm espírito ou são um espírito? Tem espírito. Porque Deus formou o homem do pó da terra e deu ao homem o fôlego de vida. Então o homem tem fôlego de vida. Porque o fôlego de vida é o espírito de vida. Vamos ver se a Bíblia confirma isso. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Vamos começar aí. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, quando Deus criou o homem, ele formou o homem do pó da terra, soprou em seu nariz o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Quando o homem morre, o que acontece? Ao contrário, né? O pó volta à terra do que foi formado, o espírito volta a Deus que o deu. Correto? E o que Deus deu para o homem quando criou ele? O fôlego de vida. O fôlego de vida que volta a Deus que o deu. Correto? E a alma vivente? O que acontece na morte? Acaba. Porque se o espírito que é o fôlego de vida foi para Deus e o corpo está no pó da terra, a alma acabou. Então, se não tiver o corpo e o fôlego de vida, não tem alma. Correto? Então a Bíblia não diz em lugar nenhum que a alma tem vida própria sem a matéria, sem o corpo. E que o espírito tem vida própria sem a matéria. Em lugar algum. Por quê? Porque o espírito é o fôlego de vida. E esse fôlego de vida não tem matéria. Né? Porque Deus deu o fôlego de vida. E o que é o fôlego de vida? O sopro. O sopro que Deus soprou no homem.
E o que a partir daí o homem começou a fazer? Respirar. Respirar. Vocês já viram um bebezinho quando ele nasce? Quando é tirado da mãe? O que ele tem que começar a fazer? A primeira coisa que ele tem que começar a fazer para ter vida? Respirar. Por isso que o médico dá um tapinha para ele começar a respirar, né? Tem uns que batem muito forte, mas só dá um tapinha para quê? Para ele começar a respirar. A primeira respiração fora do corpo da mãe, né? Por quê? Porque agora ele tem vida própria, por ele mesmo. Tem o fôlego de vida e começa a respirar. Agora, Salmos capítulo 104, verso 29. Se lhe ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, morrem e volta ao pó. Se lhe corta a respiração. Já viu alguém viver sem respirar? Se tira a respiração, se acaba a respiração, volta ao pó, morre. Então, quando uma pessoa morre, é porque não respira mais. E o que é a respiração? É o fôlego de vida. E o fôlego de vida é o espírito que Deus deu ao homem. Quando sai-lhe o espírito, sai-lhe o fôlego de vida. E aí, parou a respiração e morre. Gênesis capítulo 6, verso 17. Deus disse: porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Em outras traduções fala expirará, né? Expirará, perecerá, morrerá. Expirar é soltar o fôlego, e aí não vem mais, aí morreu. Isso é a morte, não tem mais respiração, fôlego de vida. Então no dilúvio, Deus diz que todos iam perecer, ia morrer. E como eles iam morrer? Ia perder a vida, o fôlego de vida, né? Tudo que há na terra perecerá. Então no dilúvio só morreu o ser humano? Não, os animais também morreram, né? Aqueles que não entraram na arca com Noé, morreram. Então os animais têm fôlego de vida? Os animais têm espírito? A Bíblia é clara, diz que se tem fôlego de vida, tem espírito. Os animais têm espírito, porque tem fôlego de vida. Certo? Gênesis capítulo 7, verso 15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. De toda a carne que tinha fôlego de vida. Então quem entrou de 2 em 2 com Noé na arca? Os animais. Então os animais, havia neles fôlego de vida? Em todos que haviam fôlego de vida. Tem outra tradução aí que fala espírito de vida? Espírito de vida. Então espírito de vida e fôlego de vida é a mesma coisa. Por que outra tradução fala espírito de vida? Porque espírito de vida e fôlego de vida é a mesma coisa. Então quando Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida, ele estava soprando o espírito de vida. Então o espírito é o quê? É a vida. É o que Deus deu, é a respiração, é o fôlego da vida. Jó capítulo 17, verso 1. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. O meu espírito se vai consumindo. Então ele fala que o espírito dele ia se consumindo, significa acabando, correto? Meu espírito vai se acabando. Os meus dias vão se apagando. E só tenho perante mim a sepultura. Então ele estava percebendo e vendo e sentindo que ele estava para morrer. O que estava acabando nele? A vida. Então o espírito estava acabando. Estava extinguindo a vida, o fôlego de vida nele. E ele via que ele estava para morrer. Gênesis capítulo 7, verso 22. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Então tudo que ficou fora da arca, tudo que estava fora da arca, estava em terra seca, e tinha fôlego de vida em sua narina, morreu, pereceu. Por que morreu? Porque acabou o fôlego de vida, pereceu o fôlego de vida. Atos capítulo 5, verso 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ananias expirou. Em outras traduções fala, e Ananias morreu, entregou o Espírito. A sua tradução fala entregou o Espírito, né? Tem uma tradução que fala morreu. Essa tradução fala entregou o Espírito. Então ele expirou. O que é expirar? O último suspiro, né? Você inspira e expira. O último suspiro. Então ele entregou o quê? O seu Espírito. Agora vamos ver na morte de Jesus como foi. Lucas 23, 46.
Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Então ele soltou a última respiração. Respirou e expirou. E disse o quê? Na tua mão entrego o meu espírito. O que ele entregou na mão? O fôlego de vida. Então o que diz Eclesiastes? O homem quando morre, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Então Jesus disse: nas suas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Entregou e expirou. Respiração. Alguém estava próximo aqui de alguma pessoa na hora da morte? Eu nunca tive, mas quem teve perto disse que ele dá a última expiração. Solta o fôlego. Né? Suspira e expira. Entrega o fôlego. Então o que entregou ali foi o fôlego de vida. O espírito voltou a Deus como Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o espírito é o fôlego de vida. A alma é o conjunto do fôlego de vida com a matéria. E qualquer coisa além disso não é inspirado por Deus. Porque é obra do inimigo. Porque o inimigo quer colocar na nossa mente que a alma é imortal. Que nós não morremos. Só a matéria vai para a terra e o espírito, a alma, continua viva para sempre. Isso é o que Satanás pregou desde o Éden para Eva. E essa é a pregação que ele prega até hoje. É a doutrina que ele quer colocar em nossa mente. E muitos estão absorvidos com essa doutrina, com essa falsa doutrina, nesta crença, né? Muitos que não se intitulam espírita, porque a religião espírita, ela já reconhece, admite e fala que a doutrina principal dela é a comunicação com os mortos. É a doutrina principal do espiritismo, a comunicação com os mortos. Mas tem pessoas, igrejas, religiões, crenças, que não diz que é espírita, mas são espiritualistas. Porque se eu creio que o espírito tem vida após a morte, eu sou espiritualista. Então, se eu creio que a alma ou o espírito vai para o inferno ou para o céu depois que morre, eu sou espiritualista. Não faço parte da religião espírita, mas tenho a mesma crença espírita. Eu sou espiritualista. Então, a nossa crença bíblica é que a alma, ela morre. Porque a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Que o espírito é o fôlego de vida. E se a alma morre e o espírito volta a Deus que o deu, qual é a esperança do ser humano? A esperança do homem é a ressurreição em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Primeira ressurreição. Mas isso é um outro estudo. O próximo estudo da série, A Imortalidade da Alma, é a ressurreição dos mortos. Essa é a nossa esperança, né? E esse texto mostra para nós que a esperança do cristão é a ressurreição em Cristo Jesus. O próximo estudo da série que nós vamos estudar é a esperança do cristão, a ressurreição dos mortos. E nós vamos ver que não há conexão, não há ligação em crer que uma alma está no céu e depois ela vai ressuscitar em Cristo Jesus. Se já está no céu, né? Desfrutando das bem-aventuranças do céu, para que ressuscitar a matéria? Se já está vivendo no céu. Então não tem conexão as duas crenças. Ou eu creio que a alma está no céu ou está no inferno, ou creio que Cristo Jesus vai cumprir a sua promessa de vir ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Não tem jeito de conectar as duas doutrinas. Correto? E nós vamos ver pela palavra de Deus que Cristo prometeu que ele ia para o Pai, mas ia voltar para nos buscar. Ele ia voltar para todos aqueles que morreram em Cristo Jesus para buscá-los. Se todos estivessem no céu, aqueles que morreram em Cristo Jesus, para que ele voltaria para buscar, se já estão lá no céu? Entenderam que não tem conexão? Não tem como Jesus vir buscar aqueles que morreram nele, em Cristo Jesus, se eles já estão lá no céu com ele, vivendo a eternidade. Nós vamos ver no próximo estudo a respeito disso, que Jesus morreu para nos ressuscitar. Como foi a morte de Jesus? Ele morreu e ficou 3 dias sepultado. E no terceiro dia o que aconteceu? Ele ressuscitou. Então Jesus não morreu e foi para o céu a alma dele. Ele morreu, ficou 3 dias no sepulcro e ao terceiro dia ressuscitou. Por que ele ressuscitou ao terceiro dia? Para nos dar essa esperança de ressurreição e vida eterna. Correto?
E Paulo diz assim, se Jesus não tivesse ressuscitado, era em vão a nossa esperança. E se ele não tivesse ressuscitado, aqueles que morreram em Cristo Jesus antes dele também estariam perdidos. Como poderia estar perdidos aqueles que morreram antes de Cristo nele, se a alma que morre vai para o céu? Como estaria perdido? Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, não tivesse cumprido o plano da redenção, todos nós estávamos perdidos. Até mesmo aqueles que morreram antes de Cristo estavam perdidos. Mas como estariam perdidos se eles já estavam no céu? É isso que nós vamos entender no próximo estudo. Não percam o próximo estudo sobre a ressurreição dos mortos e aonde estão os mortos. Amém? Um último texto. Timóteo capítulo 4, verso 15 e 16. Medite nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos sejam manifestos. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então o conselho aqui de Paulo a nós, ele escreve a Timóteo, mas o conselho a nós também é o quê? Que nós temos que cuidar primeiramente de nós mesmos. E do quê? Da doutrina. Por quê? Porque ensinando, conhecendo, vivendo e ensinando doutrinas corretas, nós vamos salvar tanto a nós mesmos quanto aos que nos ouvem. E se nós ensinarmos doutrinas falsas, nós vamos nos perder e fazer outros também se perder. Porque se nós ensinarmos que a nossa esperança de salvação e vida eterna é além da morte, é depois da morte, nós vamos fazer muitas pessoas se perderem. Viverem nessa vida como quiserem, esperando que depois da morte vão obter a salvação. Muitos vão se perder por isso. O que então nós temos que entender? A doutrina, viver a doutrina, né? Cuidar dela e ensinar a doutrina verdadeira para aqueles que não conhecem. Se nós entendemos hoje o que é corpo, alma e espírito, nosso dever é ensinar aqueles que não conhecem. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, que nós possamos entender as doutrinas bíblicas e ser firmados nela. Porque muitas vezes, irmão, nós lemos da palavra de Deus, entendemos da palavra de Deus, e depois de algum tempo, alguém vem e fala alguma coisa para nós. Ah, não, estava errado aquilo lá. A palavra, nós temos que ser firmados no quê? No assim diz o Senhor. Não no assim ensina o homem. Não no assim interpreta o homem. No assim diz o Senhor. Entendendo o que é corpo, alma e espírito, nós vamos entender que a alma é mortal. E a esperança da alma é a ressurreição em Cristo Jesus. E nós entendemos que almas são pessoas. Somos nós. A esperança da alma, a nossa esperança é a ressurreição em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que nós possamos compreender esse assunto, não perder o próximo, que o próximo assunto completa este assunto e nos ensina mais sobre o estado dos mortos. Amém? Que Deus nos abençoe e que todos possam estar no próximo estudo para entendermos o estado dos mortos e também entendermos sobre a ressurreição dos mortos. Que Deus abençoe a todos.